9 de abril de 2024, terça-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Olha só, após este longo tempo sem as nossas reflexões gravadas, como de costume, nós retomamos esse trabalho tão bonito. Passamos pela Semana Santa, depois a semana passada a oitava de Páscoa, e aí, como teve a postagem das homilias das missas, não foram gravadas as reflexões, mas agora a gente retoma o nosso trabalho. Os acordos com a paz, sejam todos bem-vindos. Peço que você não esqueça ouvir esses materiais, que você curta, seja no Facebook, seja também no YouTube, dê o seu joinha, tá bom? Quem puder, compartilhe o material para outras pessoas também poderem degustar da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus. Nós vamos meditar nesta terça-feira, louvado seja Deus, hoje, dia 9 de abril, a primeira leitura que a igreja nos propõe, a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 32 ao 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos acompanhar ao longo de todo o tempo pascal, como primeira leitura, os Atos dos Apóstolos, durante a semana. Não sei se vocês sabem, mas sempre a primeira leitura da missa, né? Ela é extraída de um texto do Antigo Testamento. No tempo da Páscoa, as primeiras leituras são sempre dos Atos dos Apóstolos, para mostrar a igreja nascente, né? A igreja colocando os Atos dos Apóstolos, desde o comecinho até o fim. Nós vamos acompanhar durante essas 7 semanas. A igreja mostra como se deu o nascimento e o crescimento da igreja primitiva, a igreja apostólica, né? Propriamente dita, dos apóstolos, conduzida por eles. E hoje a igreja nos apresenta esse texto, capítulo 4, como que foi organizada a parte administrativa, estrutural da comunidade primitiva, para a gente poder entender. A primeira coisa que a gente tem que tirar do pensamento, minha gente, né, diante desse texto que nós ouvimos, é que a igreja primitiva não era uma comunidade comunista, tá bom? Se nós pegarmos ao longo dos séculos, a igreja tem vários documentos de vários papas que condenam o comunismo, tá? E não tem nenhum documento que reverta essas condenações, tá? Então, até hoje, isso ainda é vigente, né? O cristianismo não combina com o comunismo, e não é comunismo que está sendo pregado nessa leitura de hoje, tá? Isso tem que ficar claro pra gente. E aqui não estou nem falando de política, viu, minha gente? Estou falando de estrutura da comunidade. Porque parece assim, todo mundo vendia tudo que tinha e todo mundo entregava para os apóstolos e todo mundo vivia a partir do que os apóstolos assim determinavam. Não era assim, tá? Aqueles que sentiam o desejo, vendiam seus bens, entregavam aos apóstolos,
mas continuavam a viver a sua vida, né? Continuavam a viver a sua caminhada por sua própria condução. Não era apóstolo e nem chefe de Estado, ninguém que determinava a vida individual, né? A vida de cada indivíduo, de cada membro daquela comunidade. Não, simplesmente havia uma partilha, né? Nós vemos hoje no finalzinho da leitura, esse tal José, chamado de Barnabé, né? Ele vendeu um campo que ele tinha e doou, tá? E depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos, né? O texto de hoje não está dizendo se esse Barnabé, esse campo era tudo que ele tinha. O fato é que ele vendeu algo que ele possuía para entregar aos pés dos apóstolos. E a igreja até hoje, ela é estruturada e ela subsiste dessas mesmas condições, né? O dízimo é um mandamento bíblico, não é uma invenção da Igreja Católica, tá? O dízimo, se nós pegarmos os textos do Antigo Testamento, tem muitos textos que falam das chamadas primícias. Aliás, no Antigo Testamento, os judeus eles tinham de ser fiéis de maneira muito pontual e precisa, com 10% daquilo que eles recolhiam, seja em moedas, ou sejam em colheitas, ou seja em bens que eles recebiam. Tinha assim 10% certinho. Depois a gente vai ver que no Novo Testamento, até mesmo nas cartas de São Paulo vai dizer na comunidade de Corinto, né, cada um dê segundo o seu coração, né? Mas o importante é você perceber que você tem uma pertença àquela comunidade e que a subsistência daquela comunidade depende também de você. Não cai do céu as coisas, né? Por isso que a igreja, né? A igreja que é o novo povo de Deus, o povo do Novo Testamento, ela vai continuar com esse mandamento, né? Vai continuar com esse mandamento. Se eu recolho alguma coisa, por mínima que seja, eu devo entregar uma porção daquilo que eu recolho. E claro que a maioria das pessoas tem salário mensal, né? Se você tem salário mensal, você tem que dar uma porção mensalmente do que você recolhe para a igreja, para uma comunidade. Para uma comunidade. Olha, minha gente, tem gente que fala assim, eu ajudo na televisão tal comunidade. Eu ajudo tal televisão, faço depósito que a televisão católica pede dinheiro, eu ajudo. Me desculpa, mas isso é uma doação à parte. Isso não é dízimo. Dízimo é você ter parte com uma comunidade onde você congrega. Então eu participo dessa comunidade, então é aqui que eu vou ser dizimista, né? E dízimo não é oferta. Oferta é quando você vai na missa aqui ou vai na missa lá, né? Tem gente que vai na missa em cada fim de semana em um lugar. Também não sei se é uma prática religiosa ideal, porque você tem que ter pertença a um povo. Aliás, a igreja pensa assim, minha gente. Outro dia eu falei sobre isso e teve pessoas que não gostou, né? Por quê? Porque cada semana está num lugar. Eu continuo a falar isso porque é o que a igreja prega, e eu prego o que a igreja prega, tá? Se a gente pegar o Código de Direito Canônico, a igreja ainda pensa assim, e vai pensar assim, porque era assim nas comunidades. As comunidades congregavam onde moravam, né? Então eu tenho que ter pertença a uma comunidade, eu tenho que ter pertença a uma comunidade onde eu sou dizimista, se eu tenho salário, seja mensal, seja bimestral, ou seja um salário esporádico, eu tenho pertença. Eu recebi, é naquela comunidade que eu tenho que dar parte do que eu recebi, porque pertence a Deus, né? Além de ter pertença no sustento da comunidade em relação ao dízimo, eu também tenho que ter pertença naquela comunidade com o meu serviço, a doação da minha vida. Tem que servir em alguma coisa naquela comunidade. Eu não posso simplesmente desfrutar do suor dos irmãos e colher os frutos espirituais daquela ação comunitária e eu não contribuir em nada, tá? São duas coisas diferentes para a gente poder entender. Dízimo é eu ter parte naquela comunidade de maneira financeira, econômica, administrativa. E o serviço pastoral não tem nada a ver com dízimo, viu, minha gente? Porque tem gente que tem salário, olha, presta bem atenção. Tem gente que tem salário
e serve na igreja, eu sou catequista, eu sou ministro da comunhão, eu sou não sei o quê, então o meu serviço é meu dízimo. Não, senhor. Servir a igreja é obrigação de todo fiel que pertence àquela comunidade. Se alguém só vai à missa e não tem compromisso pastoral com aquela comunidade, é alguém preguiçoso. Eu tenho que ter pertença àquela comunidade financeiramente e também tenho que ter pertença pastoralmente, de um modo ou de outro, tá? Nossa, padre, mas assim fica difícil. Pois é, você quer ser católico? Quem falou que seria fácil? Não é fácil, minha gente. É uma das vivências do Evangelho, né? Porque não é fácil viver em comunidade. A gente lê esse texto dos Atos dos Apóstolos, né? Essa questão da subsistência das comunidades parece uma coisa muito bonita. Nossa, que bonito os primeiros crentes, né? Os primeiros católicos, lá na era dos apóstolos, eles eram generosos, não sei, parece uma coisa bonita. Não, meu filho. Tinha dificuldades, tinha problemas, tinha gente chata, continua a mesma coisa de hoje, tá? E não adianta você mudar de comunidade porque você, na sua comunidade tem gente que te estressa, que implica com você, que não sei o quê. Você vai para outra paróquia, você vai encontrar a mesma coisa. Onde tem ser humano, tem dificuldade. Mas aí está o propósito, de viver o amor. Amar a medida de Deus, minha gente, é custoso. Esse amor que o mundo prega, que é um amor, um desenho de coraçãozinho, um amor sentimental, isso daí é conveniência humana. Viver o amor de verdade é você saber lidar com a fragilidade do outro e saber moldar os seus sentimentos, a sua atuação em relação às fragilidades do outro. Isso é amar. E é você também ajudar o outro naquilo que o outro é capaz, ajudar o outro a evoluir. Isso é amar. Isso é ser comunidade. Sabe? Ser comunidade não é simplesmente eu ir à missa e voltar para casa e acabou. Isso não é ser comunidade. Se eu não tenho um certo envolvimento e pertença àquilo, se eu não amo, né, aquela comunidade, eu, no fundo, eu não estou congregando aquela comunidade. Eu sempre falo isso, né? Então, minha gente, hoje a palavra vem falar dessa generosidade. E você pode perceber que o texto começa assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Então tinha os mesmos propósitos, né? Tinha os mesmos anseios como comunidade. Por isso que a comunidade cristã primitiva, ela vai crescendo. Os Atos dos Apóstolos vão, depois a gente vai escutar, os Atos dos Apóstolos, esse texto vai relatar que a comunidade cristã cresceu de maneira muito brusca. Num só dia, 3.000 pessoas se converteu, 5.000 pessoas foram batizadas, né? Por quê? Porque a palavra encanta. Eles testemunhavam que valia a pena ser Jesus Cristo. É isso que uma comunidade deve efetivamente refletir, né? No caso, espelhar para as pessoas que estão fora. Que nós reflitamos isso e possamos avaliar. De fato, eu tenho sido fiel, né, generosamente com o próximo, né? Basta eu dar dinheiro à igreja e não ter pertença, né? Eu tenho que participar da vida do outro. Eu vejo nós padres diocesanos, nós lidamos, né? A gente lidar com o trabalho pastoral de paróquia, né? E eu vejo na minha paróquia que é muito gostoso. Você tem os problemas? Tem as impaciências? Tem. É uma família a vida comunitária. É uma família. Não é só na sua casa que tem essas problemáticas. Na igreja também. Mas a gente vê, por outro lado, quando acontece uma enfermidade na vida de um irmão, quando acontece a perda de alguém da comunidade, a perda de alguém querido, a gente vê o quanto vale a pena ser igreja. Nesses momentos, minha gente. Quanto vale a pena ter uma comunidade? Porque você, a partir do momento que você tem a comunidade, essa grande família, você já não tem mais só a sua família biológica para te acariciar. Você tem a grande família igreja, que te abraça, que te acalenta, que te sustenta. É muito bonito, né? Esses últimos tempos,
aqui na minha paróquia, nós perdemos pessoas muito queridas da comunidade. E a gente vê o quanto a comunidade se sensibilizou e abraçou os paroquianos enlutados. É muito bonito ser igreja. Vale a pena, vale a pena, vale a pena se envolver. É muito triste que ainda tenha gente que participe da comunidade, vai às missas, mas ainda tem resistência de se envolver, de se doar à comunidade. Para. Se arrisque. Comece a participar, a ter pertença a uma comunidade para você ver o quanto que é gostoso, quanto que é bom isso, né? Se você, não sei quem está escutando essa mensagem, pode ser que você que esteja escutando seja uma pessoa muito esporádica à igreja. Está na hora de você pegar firme, né? Estou dizendo que você vai chegar lá, você que não vai muito à igreja, vai chegar no dia seguinte e já vai lá na frente e falar, eu quero fazer alguma coisa na igreja, não sei o quê. Não, calma. Começa a participar de maneira permanente. Deus vai preparando tudo, você pode ter certeza. Pode ter certeza. É isso, minha gente. Que palavra bonita. Eles eram um só coração e uma só alma. Tinham os mesmos anseios, os mesmos propósitos. Eu sempre falo aqui na minha paróquia, né? Se a gente entender um pouco essa frase, a gente começa a agir com menos vaidade, né? Com menos egoísmo, menos soberba. A comunidade primitiva, eles tinham os mesmos ideais, os mesmos propósitos, por isso que eles cresceram. Às vezes a gente vê na igreja muita competição, sabe? Olha, minha gente, todos nós temos virtudes e defeitos. Se nós, de fato, oferecermos para a igreja o que a gente tem de bom para que a igreja cresça, aquela comunidade cresça, nossa, a igreja só tem de tudo para prosperar. E eu vejo aqui, por exemplo, na minha comunidade, né? Não estou falando de experiência muito longe, não. Quanta competição, quanta fofoca, quanta disputa, vaidade. Ai, o jeito que eu faço fica melhor do que o outro. Calma. Por que não somar o que eu sei fazer com o que o outro sabe fazer, para que a gente possa, somando as nossas virtudes, oferecer uma coisa muito melhor ainda para a comunidade? Porque o que eu ofereço não é para mim, é para Deus e para as pessoas e para a comunidade. É igual o padre, por exemplo. Eu tenho que preparar minhas homilias, né? E olha, o povo percebe quando um padre não prepara homilia. Eu tenho que preparar minhas homilias. Eu tenho que pregar de maneira lógica, de maneira sucinta, de maneira clara, né? Compreensível. Eu preciso estudar. Só que eu não faço isso para mim somente. É claro que eu recebo os bônus disso, os elogios, o reconhecimento. Isso não é ruim. Isso faz parte do processo. Só que eu tenho que ter na minha consciência do que eu estou dando o meu melhor, primeiramente para Deus e depois para que as pessoas cresçam. Não é para minha vaidade, para o reconhecimento, isso é uma consequência distante. Se as pessoas tomassem consciência disso, não havia tanta disputa e tanta competição na igreja. Um só coração, uma só alma, os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. O importante é que haja o crescimento da comunidade, né? Então aprendamos com a comunidade primitiva. Que testemunho bonito, né? Meus queridos, desejo uma terça-feira fantástica a você, um dia abençoado. Não esqueçam de curtir esse material, de compartilhar, tá bom? Deus os abençoe e os proteja. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.